Isaías 46, de 8 ao 11. Ok, eu vou ler aqui. Diz assim a palavra de Deus. Isaías 46, de 8 a 11. Lembrem-se disso, gravem-no na mente, acolham no íntimo, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Quero ler o versículo 10 novamente, que diz: desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. E no fim, versículo 11 diz: o que eu disse, isso farei acontecer, o que planejei, isso farei. Uma das doutrinas mais importantes que nós vemos na confissão de fé, confissão de fé puritana de 1689, batista de 1689, é justamente esse terceiro capítulo, que é sobre os decretos de Deus. Sobre os decretos de Deus. E o que são os decretos de Deus? Simplesmente, resumidamente, é a forma como Deus cumpre a sua vontade. É a forma como Deus faz a sua vontade. São os decretos de Deus. É aquilo que Deus estabelece. É aquilo que Deus coloca, então, como sua vontade sobre todas as coisas. Então, isso é muito importante nós estudarmos sobre esse ponto. E você vai perceber, hoje nós vamos estudar três capítulos, na verdade. Capítulo 3, que é sobre os decretos de Deus. O capítulo 4, que é sobre a criação. Então, a gente vai passar um pouco por cima dessa parte, porque já estamos estudando em Gênesis. E o capítulo 5, que é sobre a divina providência. Só que você vai perceber que os decretos de Deus vêm antes da criação, que vem antes da providência, que vem antes do pecado. Então, o que nós veremos hoje, esse capítulo 3, ele é essencial para a gente entender uma doutrina que foi estabelecida principalmente na Reforma, que é que tudo o que Deus quiser fazer, Ele faz. Tudo que Deus quiser fazer, Ele já decretou desde antes da criação do mundo. Então eu quero ver primeiramente essa parte um pouco mais rápida também, a gente não vai entrar em tantos detalhes, que a gente já viu bastante isso também em Romanos. Então a gente vai olhar sobre os decretos de Deus aqui. Primeiro ponto aí da sua folha, acho que todo mundo está com ela. Primeiro ponto: Deus decretou em si mesmo, desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, livre e imutavelmente todas as coisas, seja o que for que venha a acontecer. Então, o primeiro ponto, primeira frase essencial aqui, tá bom? Primeira frase essencial aqui é que Deus decretou desde antes da eternidade, então desde toda a eternidade, melhor dizendo, desde antes da criação do mundo, Deus decretou que todas as coisas aconteceriam da forma como deve acontecer. Como deve acontecer. Tem muitas pessoas que discordam dessa doutrina, tem muitas pessoas que são totalmente contra essa doutrina. Tem um dito pastor por aí chamado Ricardo Gondim. Você não precisa pesquisar o nome dele, porque ele só fala de fato heresia. E Ricardo Gondim, ele diz que Deus, ele assim que criou o tempo, ele também se colocou no tempo, e ele foi, como se diz, ele foi crescendo de acordo com o que foi estabelecido. Então, por exemplo, quando Deus criou o mundo, para o Ricardo Gondim, Deus era uma criança, tinha uma mente de uma criança quando criou o mundo.
E aí quando Deus estabeleceu ali o Antigo Testamento, começou o Antigo Testamento, Deus era um adolescente, um pré-adolescente. Aí quando Deus veio em Jesus, Deus era um jovem, revolucionário. E depois quando Jesus volta, no final dos tempos, é como se Deus fosse um adulto, já mais maduro e tal, com barba e etc. O que é besteira, porque nós vemos que Deus existe desde antes da criação do mundo. Ele estabelece todas as coisas. Então, essa é a doutrina sobre os decretos de Deus. Ainda assim, continuando aí o nosso ponto, ainda assim, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem tem comunhão com algo nisso. Então nós podemos pensar, explicando aqui essa frase: se Deus decretou todas as coisas que deveriam acontecer, se Deus é soberano sobre tudo, aí vem aquele questionamento. Então quer dizer que Deus estabeleceu o pecado? Então quer dizer que Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar? Sim, sabia. Então quer dizer que Deus criou o pecado? Não. Não criou o pecado. Deus não criou o pecado. A gente não vai ler, mas Tiago 1,13, por exemplo, diz que em Deus não há sombra. Em Deus não há mal algum. Deus não é o autor do pecado. A gente não vai entrar nesse detalhe, porque a gente teria que tirar um bom tempo para a gente discutir sobre isso. Mas existem vários livros que explicam simplesmente essa questão: se Deus criou o mal ou não. Então isso é uma discussão, mas a resposta clara aqui, como a gente vê na palavra de Deus, é que Deus não criou o pecado. Deus permitiu o pecado, mas Ele não criou o pecado. Então nem é violentada a vontade da criatura, nem ainda é eliminada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Explicando essa frase aqui então, que é a linguagem que é meio difícil, né? Mas a ideia é que Deus decretou tudo, mas Ele também permite a liberdade. Também permite que exista a liberdade. Exista a liberdade de escolha do ser humano. Então nisso ele demonstra sua sabedoria em dispor de todas as coisas e poder e fidelidade em efetuar o seu decreto. Então é algo, eu sei que essa frase aqui está um pouco complicada, né? Está meio difícil de entender todo esse texto aqui, mas a ideia é a seguinte, resumindo para vocês: Deus decreta tudo, Deus faz tudo de acordo com a sua vontade? Sim ou não? Sim. Deus faz tudo de acordo com a sua vontade? Sim. Deus é o autor do pecado por causa disso? Sim ou não? Não. O ser humano tem liberdade para escolher fazer entre o bem e o mal? Sim ou não? E aí? O ser humano tem liberdade para escolher, por exemplo, a roupa que ele vai usar no seu dia, ok? Então nós temos um certo tipo de liberdade, uma liberdade que Deus nos dá para que nós possamos fazer a nossa escolha. Se Deus decretou tudo, então quer dizer que quando eu peco, Deus sabia que eu iria pecar? Sim ou não? Sim. Então quer dizer que Deus é culpado por causa disso? Não. É fácil a gente entender isso? Não. Com certeza não. Então o segundo ponto, ele explica um pouco sobre isso. Diz assim: embora Deus conheça tudo o que possa ou venha a ocorrer, sob todas as circunstâncias imagináveis, ainda assim, Ele não decretou qualquer coisa porque Ele a previu como futura ou como aquilo que poderia ocorrer em tais condições. O que isso significa? Então, embora Deus ele conheça tudo o que possa ou venha a ocorrer, o nosso texto aqui, que aí estabelece a fé reformada, significa que Deus não é como alguns pensam, né? Que Deus olhou para o futuro, e aí como Deus olhou para o futuro, então Ele estabeleceu todas as coisas. Não, todas as coisas já foram estabelecidas desde antes da criação. Deus, Ele é 100% soberano. Ele é 100% soberano.
tudo o que Ele faz é de acordo com a sua vontade. Ok? Muita coisa, muita informação para a cabeça em pouco tempo, né? Mas deu para entender o que significam os decretos de Deus? Resumindo Deus faz tudo conforme a sua vontade. Deus faz tudo conforme a sua vontade. Agora, o que a vontade de Deus tem a ver também com a nossa salvação? O que a vontade de Deus tem a ver com a nossa salvação? Deus já sabia que você seria salvo? Deus decretou isso desde antes da criação do mundo? Sim ou não? Sim, ok. Então o terceiro ponto aqui, diz o seguinte: por meio do decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, então por meio da ordem de Deus, para a manifestação da glória de Deus, alguns homens e anjos são predestinados ou pré-ordenados para a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Então, por causa dos decretos de Deus, como Deus estabeleceu desde antes da criação do mundo, Ele escolheu alguns homens e alguns anjos, que é o ponto que a gente às vezes esquece, que também existem os anjos eleitos e alguns anjos para a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Então Deus, Ele já estabeleceu tudo para o louvor de sua gloriosa graça. Aí a gente pode se perguntar, aí a gente pode se perguntar o seguinte: ok, mas e aqueles que irão para o inferno? Aí aqui a gente não vai responder tão claramente aqui essa pergunta, porque a gente teria que gastar um bom tempo. Mas e aqueles que vão para o inferno? E os pecadores? Deus já decretou que eles iriam para o inferno? Só o irmão João chegar. Boa noite, irmão João. Oi, pai. Boa tarde, boa noite, né? Oi. Então vamos lá, que a gente vai passar mais rápido aqui por essa parte. Então, aqueles que vão para o inferno, aqueles que são os pecadores que vão para o inferno, Deus já decretou que eles irão para o inferno? E aí? Aí já complica um pouco mais, né? O que o texto nos traz então? Que essas pessoas, elas são deixadas a agir em seus pecados para a justa condenação. Ou seja, não quer dizer que Deus é o culpado de enviar as pessoas ao inferno. As pessoas são culpadas de irem para o inferno. Então Deus, Ele salva cada pessoa, Ele predestina ao céu, mas Ele deixa as pessoas irem para o inferno. Então esses são os decretos de Deus. Então o quarto ponto diz: esses anjos e homens, assim predestinados e preordenados, são particular e imutavelmente designados, e o seu número é tão certo e definido que não pode ser aumentado ou diminuído. Ou seja, Deus, Ele sabe muito bem quem vai ser salvo. Deus sabe muito bem quem Ele quer salvar, e deixa que as pessoas sigam pelo seu próprio caminho e sejam condenadas então para o inferno. Eu sei que é um pouco difícil de entender, a gente já viu bastante isso em Romanos, né? No estudo de Romanos, mas resumidamente, o que o texto quer nos trazer aqui, então, o que a palavra de Deus nos ensina, é que Deus, que nós devemos acreditar, na simplicidade, é que Deus, Ele ordena e decreta todas as coisas. Então tudo acontece segundo a vontade de Deus. Todas as coisas acontecem segundo a vontade de Deus. Mas ainda assim, nós temos a nossa liberdade.
E que liberdade é essa? As nossas pequenas escolhas da vida. Nós podemos escolher se nós vamos ser salvos ou não? Humanamente falando, sim, porque uma vez a gente foi lá e confessou a Cristo como nosso Senhor e Salvador. No entanto, a salvação não é por uma escolha minha. A salvação é por uma escolha de Deus. É Deus quem me escolhe. O que isso significa, em resumo, para que a gente possa encerrar essa parte? Tudo foi estabelecido por Deus, inclusive o fim da nossa vida, o nosso destino. E isso deve nos trazer orgulho. A gente tem que ser orgulhoso. Não, porque eu fui salvo por Deus. Ó, tá vendo? Eu fui salvo e aquela pessoa não. Essa é a resposta que nós devemos ter diante disso. Sim ou não? Entendeu a minha pergunta? Quando eu olho então para como Deus, Ele me salva, de acordo com a sua vontade. Então Ele vai lá e disse: olha, eu vou salvar a Dali, porque eu quero. É porque a Dali fez alguma coisa para merecer a salvação de Deus? Não. Foi porque simplesmente Deus quis salvar a Dali. Ok. Então a Dali pode bater no peito e falar assim: não, mas eu sou salvo por Deus. Aquela pessoa não merece a salvação de Deus, mas eu mereço a salvação de Deus. Ela pode falar isso? Não. Ela pode olhar para uma pessoa e falar assim: olha, você já está condenado ao inferno, mas eu estou condenada ao céu. Eu estou destinado ao céu, mas você está condenado ao inferno porque você é pecador e eu não sou pecador. Pode falar isso? Não. Por isso que o texto ele fala ali no final. Eu vou já ir para o final ali do ponto 7, bem no finalzinho ali, que diz o seguinte: portanto, essa doutrina deve motivar louvor, reverência e admiração a Deus, e humildade, diligência e consolação abundante para todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho. É claro que esse assunto a gente poderia se desgastar por muito mais tempo, mas como é um assunto muito complexo, eu quis só trazer esses pontos aqui para mostrar que muitas vezes, e a gente já está explicando sobre esse assunto já faz um tempo, principalmente em toda a exposição ali de Romanos, esse assunto, essa doutrina não pode nos deixar orgulhosos. Essa doutrina deve nos deixar humildes, deve nos trazer a louvar ao Senhor, porque não somos melhores do que qualquer outra pessoa. Nós não podemos falar assim: eu sou melhor porque eu sou eleito. Pelo contrário, eu tenho que olhar e falar: eu não tenho nada o que eu poderia oferecer para Deus, e Deus mesmo assim me salvou. Por que essa doutrina é importante? Por que acreditar nisso é importante? Porque justamente acreditar que Deus nos elegeu desde antes da criação do mundo é acreditar que Deus ele é soberano, é acreditar que nada foge do seu controle. Então nós lemos Isaías 46 no começo, logo no começo, a gente leu Isaías 46 de 8 até o 11, que diz o seguinte, lá no versículo 10: meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Então é por isso que nós acreditamos na eleição, na predestinação, porque nós acreditamos que Deus ele faz tudo conforme lhe agrada, nada foge do controle do Senhor. Deus faz tudo conforme Ele quer, e é por isso que nós acreditamos nesse ponto. Ok? Alguma pergunta até aqui? Muita informação para logo começo, né? Ok? Vamos então para o quarto ponto, quarto capítulo, que diz sobre a criação de Deus, como Deus nos criou. Então, se nós acreditamos que Deus decretou tudo, significa então que Deus, Ele decretou que iria criar o mundo.
e decretou a forma como ele iria criar as coisas. Então, o primeiro ponto: no princípio, aprove Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer o mundo e todas as coisas nele, sejam visíveis ou invisíveis, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom. Então, resumidamente, a criação é isso. Aprove Deus criar o mundo em 6 dias. Isso é essencial, no espaço de 6 dias. E Deus criou as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Que coisas invisíveis são essas? Me diga um exemplo de coisas invisíveis que Deus criou. A alma, ok? A nossa alma, uma coisa invisível, a gente não enxerga, está dentro do nosso corpo. Nós somos corpo e alma. Alguns dizem que somos corpo, alma e espírito, mas eu acredito que nós somos corpo e alma. Muito bem, o que mais que é invisível que Deus criou? O vento. Está pouco aqui hoje, né? Não está muito vento não. Os átomos, ok? Consegue ver, né? Tem coisas pequenas demais que a gente não consegue enxergar a olho nu, ok? E também, o que mais que a gente não consegue ver, mas que existe e que muitas vezes está entre nós, mas a gente não vê? Os anjos. Muito bem. A gente esquece que os anjos estão entre nós, né? Eles podem aparecer em forma de homem, mas os anjos, como a Bíblia bem fala, eles nos ajudam, eles servem os cristãos, eles ajudam os cristãos a permanecerem na fé, e dessa forma eles apresentam, né, de forma invisível. Então não é que, como diz, esqueci o nome do livro, mas tem um livro lá que diz, né, que cada momento há um anjo lutando contra um demônio aqui presente no nosso meio e tal, nos guardando e tudo mais. Eu não acredito muito bem nisso, mas eu acredito que os anjos sim nos ajudam no nosso dia a dia. Não é nos livrando de um acidente que poderia acontecer ou algo parecido, mas é nos ajudando diariamente, nos servindo a permanecermos na fé, assim como o Espírito Santo, que é invisível e está entre nós. Então a criação de Deus é tanto as coisas visíveis, tanto as coisas invisíveis. E Deus assim fez, segundo a sua vontade, segundo os seus decretos. Então, o segundo ponto: após Deus ter feito todas as outras criaturas, Ele criou o homem, macho e fêmea. Isso é importante, tá? A gente não vai entrar em muitos detalhes aqui, né? Não precisa ficar explicando para vocês que existe o macho e fêmea, tá? São os 2 gêneros únicos que existem, tá? Não me processem por causa disso. Com almas racionais e imortais, e os tornou aptos à vida para Deus, para o que eles foram criados, tendo sido feitos segundo a imagem de Deus, em conhecimento, retidão e verdadeira santidade. Tendo a lei de Deus escrita em seus corações, então Deus escreveu a sua lei em nossos corações, Romanos 2, 14 e 15, e poder para cumpri-la, e ainda assim estavam sobre a possibilidade de transgressão, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, que era sujeita à mudança. Então, se nós fôssemos falar, né? Existe o livre-arbítrio, a gente vai falar um pouco mais tarde disso depois, em outro capítulo. A gente poderia dizer que Adão e Eva tinham a liberdade para pecar e não pecar, e escolheram pecar, mas ainda assim tudo isso já estava dentro do plano de Deus. O homem, depois do pecado, ele não tem liberdade para escolher entre pecar e não pecar. Tudo o que ele faz é mal, o homem em seu pecado.
quando Cristo Jesus morreu e ressuscitou e nos salvou, nós então, como novas criaturas, temos essa liberdade, que é o que nós chamamos de livre agência, para escolher entre pecar e não pecar. Então nós temos essa liberdade, ok? E aí, por fim, além dessa lei escrita em seus corações, eles recebem a ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Gênesis 2,17, de forma que, enquanto obedeceram a este preceito, eles foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. A gente vai falar justamente sobre isso na pregação de hoje. Então, Deus colocou a lei no coração de Adão e Eva, colocou a lei no nosso coração. Nós, por causa disso, sabemos o que é o bem e o mal, e ainda assim, por causa do nosso pecado, nós escolhemos o mal. Em Cristo Jesus, essa liberdade então é restaurada, ok? Alguma pergunta sobre a criação? Não? Aí 100% verdade. Ok, irmão João? Tem dúvida nenhuma. Então tá bom. Vamos então para o último ponto, que é um ponto mais, diria, não complexo, mas que mostra mais sobre a grandeza e o poder de Deus, a bondade de Deus, que é a divina providência, sobre a divina providência de Deus, a forma como Deus, Ele abençoa as nossas vidas. Então, o primeiro ponto, Deus, o bom Criador de todas as coisas, em seu infinito poder e sabedoria, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas e coisas, desde a maior até a menor, por sua muito sábia e santa providência, para o fim para o qual foram criadas, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder e justiça, infinita bondade e misericórdia. O que esse texto então nos revela? Que nós acreditamos, irmãos, como a gente falou no início, que Deus decretou todas as coisas. Sim, tudo Deus estabeleceu conforme Ele quis. Mas em algum momento a gente pode falar que a ordem de Deus, os decretos de Deus, tem alguma coisa ruim, tem algum pecado nisso, tem alguma falha em Deus, tem alguma ordem que Deus nos traz, que a gente possa falar assim, essa ordem aqui não é uma ordem boa não. Tem alguma coisa que Deus faz na nossa vida, que a gente possa reclamar com Deus, e falar assim, olha Deus, isso aqui que você fez comigo, eu não gostei, você errou, você não deveria ter feito isso. A gente pode olhar para Deus e falar assim, Deus, essa doença que você me deu, eu não aceito, eu decreto e não aceito essa doença que você me deu, eu rejeito essa doença que você me deu. A gente pode falar isso? Não. Não? Eu acho que não. Eu acho que não. Fala da boca pra fora. Falar da boca para fora a gente pode, né? Porque tudo que Deus faz, está feito. Existe alguma coisa na nossa vida, no dia a dia, que a gente possa falar assim, olha Deus, isso que você fez está errado? Não? Ok. Então isso, irmãos, é acreditar na divina providência de Deus. É acreditar que tudo o que Deus faz é bom. Tudo o que Deus faz é bom. Aí entra a seguinte pergunta: se tudo o que Deus faz é bom, isso aqui é só para você pensar, tá? Por que existe o pecado?
Se tudo que Deus faz é bom, por que então existe o mal? E aí? E desde uma vez que Adão e Eva, que não era para praticar, e ela fez a tentação da serpente, e surgiu o pecado, dali por diante. Pecado está entranhado. Ok. Então eu vou melhorar minha pergunta aqui. O pecado entrar no mundo é um plano bom de Deus? Porque foi um plano de Deus. Deus não é o culpado disso, mas a gente tem que acreditar que Deus sabia que o pecado iria entrar no mundo, através de Satanás e depois com Adão e Eva. Ainda assim, o pecado foi um plano de Deus que resultou em alguma coisa boa? Qual é o fim do pecado? A morte. Ok. Mas o que o pecado, entrando no mundo, gerou? A morte de quem? A morte de Cristo, que se tornou em salvação, que se tornou em graça, que se tornou na eleição, que também se tornou na igreja, que se tornou no final dos tempos todas as línguas, povos e nações adorando ao Senhor. O que isso significa? Que quando a gente olha para esse pequeno detalhe e fala assim, não, mas Deus não é bom. Deus não é bom porque Deus deixou que o pecado entrasse no mundo. Só que antes do pecado entrar no mundo, Deus já tinha um plano que lá no final iria resultar em algo bom. Quando, por exemplo, a gente recebe uma doença, né? Quando a gente acaba recebendo uma doença aí, e ela simplesmente vem, seja um câncer, seja a perda de uma visão, com o irmão João, ou seja qualquer outro problema físico. Esse problema físico é uma coisa boa? Sim ou não? A doença, sim. A doença, ela, quando Deus uma pessoa, é para a obra de Deus infectar na vida daquela pessoa que está passando difícil. ok. Mas humanamente falando, Mas humanamente falando, não é bom, né? Nenhuma doença é boa. A gente pode falar que maravilhoso essa doença. Não quer, né? Justamente. então, porque o ser humano é totalmente dependente de Deus. Justamente. Pelo menos aquilo não era bom ver, hoje a situação voltou. E eu vou me queixar, não, Deus está com o dedo de todas as coisas. Justamente, mano. Então tem um pastor amigo meu, que é o pastor José Hilário, ele vai vir aqui, se Deus quiser, prega a palavra e vai dar uma passada aqui. E ele brincava assim, né? Obviamente brincando, porque ele fala assim, não, mas a gente tem que ser grato em tudo. Aí ele falava assim, quando ele batia o dedinho dele na quina da mesa, aí ele sempre brincava assim, né? Tipo, batia ou machucava, falava assim, oh Deus, muito obrigado Deus por essa dor maravilhosa que eu posso sentir, ai que bom, glória a Deus por isso, tá? Aí ficava brincando quanto a isso, né? Obviamente, nenhuma dor, ela é boa, nenhuma doença é boa. Toda doença, toda dor, ela é culpa do pecado, é algo ruim. Mas uma doença, uma dor, ela se torna em quê na vida do cristão? Se torna em lapidar, em bênção, para lapidar o cristão a se tornar a imagem de Cristo Jesus. O pecado entrar no mundo se tornou em algo bom, vai se tornar em algo bom no final, porque Deus ele vai ser glorificado tanto com os ímpios e tanto com os justos. Então, no final das contas, tudo o que Deus faz é bom. Tudo o que Deus faz é bom. Deus tem um propósito em tudo, em todas as coisas. Um dos maiores exemplos para mim é, por exemplo, o pastor Rafael.
aquele que veio aqui, né? Eu não sei se todos os irmãos perceberam, acredito que perceberam, que o Rafael não tem uma perna, né? Às vezes é difícil até de perceber isso, porque ele é realmente muito bom andando, mas ele não tem uma perna, ele usa uma prótese. E se você perguntar o testemunho de vida dele, ele vai falar o seguinte: Deus teve que tirar uma perna minha para me dar a salvação. Então ele é uma das pessoas que entende claramente que a doença, esse problema na vida dele, se tornou em algo bom. Toda doença, todo mal sobre nossa vida tem um propósito final para nos tornarmos mais parecidos com Cristo Jesus. A gente consegue entender isso? Não. A gente não consegue entender isso. E nunca iremos entender. Mas uma coisa que nós devemos deixar bem claro é que todas as coisas acontecem segundo a vontade de Deus. E Deus é bom. Nada foge do controle de Deus. Tudo o que Ele faz para nossas vidas é algo bom, ainda que a gente não entenda. Ok? Vamos continuar aqui. Segundo ponto aqui: embora em relação à presciência e ao decreto de Deus, a causa primeira, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente, ou seja, tudo acontece conforme Deus preordenou, de forma que nada acontece por acaso ou sem a sua providência. Nada acontece por acaso, como aquela música, né? Como que é? Que o Kleber Lucas cantou numa igreja lá, falando sobre o acaso lá, enfim. Não é o acaso, deixar as coisas levarem pelo acaso, sei lá, uma coisa assim. Então, as coisas não acontecem por acaso. Então, de repente isso aconteceu. Não é de repente. Tudo acontece conforme Deus quer. E nada acontece também sem a bondade de Deus, sem a providência de Deus. Contudo, pela mesma providência, Ele ordena que elas acontecem de acordo com a natureza das causas secundárias, seja necessária, livre ou contingentemente. O que isso significa? Okay? Uma doença, a gente estava falando sobre doença, eu vou usar esse exemplo de novo. Deus ordena que a gente tenha alguma doença? Depende. Pode ser que Deus mande alguma doença e de repente a doença apareceu. Pode ser que isso aconteça. Raramente, mas pode ser que isso aconteça. Mas geralmente a doença, ela é culpa de quem? De nós mesmos. Geralmente a doença é culpa de quem? De nós mesmos. Então, usando o exemplo do Rafael. Por que o Rafael perdeu uma perna? Porque ele estava correndo em uma moto a mais de 160 por hora no meio da cidade e bateu num poste. A culpa foi de quem? Foi do Rafael, né? A culpa foi dele. Então a culpa foi dele. Mas Deus tornou esse mal em uma coisa boa. Então as coisas acontecem de acordo com aquilo que a gente faz também. Então uma pessoa ter câncer de pele, por exemplo, pode ser que surja um câncer de pele ali, de alguma maneira, de repente. Raramente câncer de pele, ou geralmente câncer de pele é o quê? Consequência de uma pessoa que não cuida da sua pele, que toma muito sol ou algo parecido. Então existem doenças que podem aparecer de alguma maneira, mas a maioria das doenças é por nossa consequência. Seja uma diabetes, seja qualquer outro tipo de problema, geralmente é por nossa consequência. Mas essas coisas, Deus as usa para torná-las em algo bom. Então as coisas acontecem de acordo com a natureza das causas secundárias. Então acontece de acordo com o agir das coisas que acontecem no mundo, a causa e a consequência. Então acontece por causa da causa e a consequência, mas Deus, Ele já sabe de tudo isso que vai acontecer, deixa as coisas acontecerem e então usa elas para a sua glória. Ok?
E por fim, a gente vai só olhar para esse ponto, depois ir lá para o final. Terceiro ponto aqui: Deus, em sua providência ordinária, faz uso de meios, e ainda assim é livre para operar sem, acima e contra eles, como lhe aprouver. O que isso significa? Vamos lá. Deus, Ele faz, para que as coisas aconteçam, Ele faz uso de meios. Deus pode usar uma pessoa para que algo aconteça. Por exemplo, lá em Daniel, quem que Deus usou para escravizar os israelitas? Quem que Deus usou? Lá em Daniel, Nabucodonosor. Muito bem. E lá também diz que Nabucodonosor foi um servo do Senhor. Ele foi usado pelo Senhor para castigar o povo de Israel. Nabucodonosor era cristão? Obviamente que não. Mas Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, foi usado por Deus para o seu propósito de castigar Israel. Faraó foi usado por Deus para mostrar a grandeza do Senhor ali ao Deus mandar as 10 pragas. Então por que Faraó resistiu ali por 10 vezes, falando, não deixo o povo de Israel ir? Por que Faraó fez isso? Porque Deus endureceu o coração dele. Então Deus estava usando o Faraó para mostrar o seu poder. Como que Deus pode fazer isso na vida prática, no dia a dia? Deus pode usar um não cristão, um ímpio, para nos ensinar sobre Deus? Sim ou não? Depende, seria da forma especial. Como assim? Esqueça. Deu para entender a pergunta? Então, de repente está passando na rua, e aí você vê alguma pessoa passando, como aconteceu com a Priscila, né? De repente vê uma pessoa passando na rua, cantando um louvor, e justamente aquele louvor era a palavra que a Priscila precisava ouvir naquele momento. Então de repente acontece alguma coisa na sua vida, e aí aquela pessoa ali que é ímpia, que não é nem cristã, Deus a usa para mostrar a sua bondade, para mostrar a sua graça. Então Deus, Ele faz todas as coisas cooperarem para que você possa ser mais parecido com Cristo Jesus, se você de fato é um cristão. Então tudo o que acontece ao nosso redor é de acordo com a providência de Deus, é de acordo com a bondade de Deus. A gente tem que lembrar que Deus, Ele é 100% bom. Ele não é metade bom e metade mal, não, é 100% bom. Tudo o que Ele faz, todas as coisas que Ele usa para a nossa vontade, ou usa para a sua vontade, para o nosso bem. Já teve várias vezes, irmãos, várias vezes, que de repente ele estava sendo tentado, estava querendo pecar, e de repente começou a tocar uma música, seja no celular, seja em algum lugar, ou veio à mente aquela música, mostrando justamente que eu não deveria pecar. Então várias coisas acontecem no nosso redor, de Deus mostrando a sua bondade, seja um livramento de um acidente, seja alguém te falando uma palavra boa, talvez alguém te falando assim, olha, tenha fé. Eu já vi muito de não cristão isso, chegando para mim e falando assim, não, Samuel, tenha fé, as coisas vão dar certo. Lembrei de uma situação aqui agora.
esse carro aqui, a gente trouxe lá de São Paulo, e quando a gente chegou aqui, tinha um erro no documento, e eu não consegui transferir o carro para o meu nome. E aí, eu tive que mandar o documento, tive que refazer o documento, que é o documento único, que é o DUT, tive que refazer o documento, escrever ele novamente, mandar para lá, para São Paulo, fazer todo o processo de novo, e me deu uma dor de cabeça, e eu perdi alguns cabelos e fiquei muito dinheiro também, tive que perder bastante dinheiro com isso também, dinheiro que a gente não tinha, e gastei dinheiro, e gastei tempo, que quem sabe como o Detran funciona, sabe que é um negócio complicado. E eu, toda vez que ia no Detran, me dava se for chamar, né, psicologicamente falando, um ataque de pânico. Me dava um nervosismo, uma ansiedade, de ficar tremendo a perna, de ficar nervoso, o batimento subir. E aí, de repente, num dos últimos dias lá que eu estava para resolver as coisas, eu já estava estressado, já estava nervoso, estava cansado de ir no Detran para resolver essa situação. E aí a perna tremeu, a perna ficou tremendo, estava tremendo assim, o batimento cardíaco subindo, e eu estava marcando naquele relógio, né, e o batimento subindo e tal, como se eu estivesse correndo até, e nervoso e tudo mais. Aí eu vi o senhorzinho do meu lado, estava falando besteira lá com segurança e tal, e deixou claro que esse senhorzinho era ímpio, né, não era um cristão. Aí ele viu meu nervosismo, sentou do meu lado ali e tal, aí começou a conversar comigo, o que aconteceu, tal, não sei o que, não, estou passando por essa situação, assim, e o Detran é meio complicado e tal, não sei o que. Aí ele colocou a mão na minha perna e falou assim, olha, fica tranquilo, tudo vai dar certo, fica tranquilo, Deus sabe de todas as coisas, tudo vai dar certo. Aí eu, na minha cabeça, né, rapaz, tive que ouvir uma palavra de um ímpio. Deus teve que usar um ímpio para poder falar comigo, para poder falar, olha, fica tranquilo, vai dar certo. Então não quer dizer que Deus ele veio com seu espírito e tomou aquele ímpio, ele falou uma palavra de profecia a mim e tudo mais. Não foi isso. Mas Deus usou aquela pessoa no seu contexto, com a sua vida, para me humilhar, para que eu pudesse perceber que eu ali, sendo um cristão, sendo um pastor, estava extremamente nervoso e não estava confiando que Deus sabe todas as coisas e que tudo vai acontecer conforme Deus quisesse. Poderia ser que as coisas não acontecessem da forma como eu queria, mas ia acontecer da forma como Deus quis. E eu aprendi muito com essa situação. Perdi dinheiro? Perdi, mas aprendi muito com essa situação. Então Deus, Ele usa as circunstâncias, usa as coisas, usa as pessoas, usa tudo conforme a sua vontade. O texto, a gente não leu praticamente nenhum texto aqui, mas todos esses textos estão aí para você verificar depois. Mas quando a gente olha para Atos, por exemplo, a vida dos apóstolos, a gente percebe a providência de Deus o tempo todo. Por exemplo, Paulo, ele queria chegar a Roma. O destino de Paulo é chegar a Roma para encontrar com os romanos e pregar o evangelho. Como que Paulo chegou a Roma? Foi conforme ele quis? Como que Paulo chegou a Roma? Ele estava preso. E por que ele estava preso? Por que Deus levou Paulo preso para lá? Lá em Filipenses, ele fala sobre isso. Deus o levou preso para que ele pudesse pregar o evangelho para a guarda pretoriana, para que ele pudesse pregar o evangelho para aqueles que estavam no cárcere, para que ele pudesse pregar o evangelho àqueles que estavam ao seu redor. E ele diz lá em Filipenses: a palavra de Deus não está presa. Eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente olha para toda essa situação e fala assim: não, Deus só pode ser mau, porque olha tudo que Paulo sofreu, chicotadas, naufrágios, tudo que Paulo enfrentou.
Paulo enfrentou diversos desafios. A gente pode olhar para a situação de Paulo e falar assim: Deus é mau, porque um servo de Deus como Paulo era, deveria ter riqueza, deveria ter poder, deveria ter grandes coisas, deveria ser abençoado, deveria ser próspero, porque afinal, olha quem Paulo foi. Mas tudo que Paulo enfrentou, ainda assim ele falava: Deus é bom. Por que Deus é bom? Porque todos os sofrimentos de Paulo cooperavam para o seu bem. Todos os sofrimentos de Paulo cooperavam para a pregação do Evangelho. Então, quando Paulo foi preso, Deus usou aquela maneira para anunciar o Evangelho. Em Filipos, aconteceu uma prisão, né? Quando Paulo vai para Filipos. E quem se converte ali quando Paulo vai para Filipos? O próprio carcereiro. O próprio carcereiro, depois que vê o poder de Deus, ele entrega a sua vida ao Senhor. Então, todas as coisas em nossas vidas, se de fato nós estamos buscando o Senhor, de fato estamos servindo ao Senhor, tudo aquilo que acontece em nossa vida é de acordo com a providência de Deus, de acordo com a graça do Senhor. Ok? Vamos então ler o último ponto, e a gente vai encerrar nosso tempo aqui. Ponto 7, lá no final. Assim como a providência de Deus em geral atinge todas as criaturas, assim também, de uma forma muito especial, Ele cuida de sua igreja e dispõe todas as coisas para o bem dela. Então, hoje a gente vai ter um momento missionário, né? E pelo que eu pude perceber, a gente vai falar um pouco sobre a igreja perseguida. Deus, Ele usa lugares em que a igreja é perseguida para que a igreja possa crescer. Deus, Ele usa lugares, países onde não se pode pregar o Evangelho para que o Evangelho cresça. Deus, Ele usa a perseguição da igreja, mesmo num ambiente como no Brasil, onde a gente acha que tem liberdade, mas a gente não tem tanta liberdade, para que a igreja possa se fortalecer e crescer. Então, ainda que a gente não entenda, ainda assim, todas as coisas Deus faz para o bem da sua igreja. Deus faz para o bem dos cristãos. Deus faz para nos revelar a sua bondade e a sua graça. Ainda que a gente não entenda, mas Deus faz tudo de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua providência, de acordo com a sua bondade. Então, para resumir a nossa EBD de hoje, é um pouco complexa, mas para resumir tudo, a ideia que nós devemos acreditar é: Deus decretou todas as coisas, ordenou todas as coisas segundo a sua vontade, porque Ele é Deus. E tudo o que acontece em nossas vidas, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo gracioso, tudo acontece para o bem, tudo acontece segundo a vontade de Deus, tudo acontece para nos transformar segundo a vontade de Deus. Deus não é o culpado pelo nosso pecado, Deus não é o culpado pelas consequências do nosso pecado, nós somos culpados por causa disso. Mas ainda assim, Deus usa o nosso pecado também para nos ensinar que nós somos fracos e que Deus é poderoso. É difícil de entender isso na prática, é difícil de viver isso, mas quando nós entendemos essa verdade, a nossa vida se torna uma vida para a glória do Senhor. Em qualquer momento que nós passamos, qualquer dificuldade, nós podemos enxergar, nós podemos perceber o quanto Deus é gracioso, o quanto Deus Ele é bondoso. Podemos acreditar nisso. Amém? Alguma pergunta ou algum acréscimo?